O tema de hoje, como se tornar perito judicial e assistente técnico, tá? O primeiro ponto, pessoal, que a gente destaca aqui para vocês é com relação às formações, né? Para as perícias aí de insalubridade, periculosidade e outras que existem, né? Retificação de PPP, acidente de trabalho, enfim, você precisa ter uma graduação em engenharia ou arquitetura, porque essas formações permitem você fazer uma pós-graduação, por exemplo, em engenharia de segurança do trabalho, tá? Ou você também pode ser médico do trabalho, né? Então, o médico ali que tem a especialização em medicina do trabalho, ele também pode atuar nessas demandas. Existem também as demandas, as perícias de ergonomia, tá? Então, mais indicada aí, né, para o fisioterapeuta, que é o caso da Amanda, né? Para os ergonomistas, tá? Mas também o engenheiro de segurança pode também fazer essas perícias, assim como os médicos do trabalho, tá? Agora, no caso do engenheiro de segurança, eu só abro um parênteses aí, porque precisa ter um conhecimento em ergonomia. Eu tive a disciplina de ergonomia na minha pós-graduação. Com calma, vai com calma, porque o buraco é mais embaixo, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa parceria também com a Amanda, né? A esposa do Thiago, inclusive. E, gente, são detalhes, viu? É muitos detalhes aí que tem relacionado à ergonomia, então tem que entender da bagaça, tá? Então, cuidado para não querer surfar numa onda que você não entenda. Mas eu sou habilitado, tá? Habilitado é uma coisa, agora se você tem conhecimento é outra coisa diferente, né? É isso aí. Lembrando, né, Júlio, que essas qualificações que você falou, essas habilitações de engenharia, de segurança, né, medicina, é para ser perito. Assistente técnico, vocês vão ver mais embaixo, né, que não tem não tem essa necessidade. Você pode ser o técnico de segurança. Então, se você é técnico de segurança e está vendo aqui essa live, saiba que você pode atuar também como perito assistente, tá? Que é o perito que defende uma das partes. E nós vamos daqui a pouco dar algumas dicas também sobre como entrar nesse meio, né, da assistência técnica. Então, voltando aqui no caso do perito... Obrigado pela correção, tá, Tiagão? Faltou citar isso no início, né? Nós separamos a nossa aula aqui em duas partes, tá, pessoal? A primeira parte, perícias, né? Peritos. Isso. Segunda parte, assistentes técnicos, né? Que é justamente focada para esses profissionais que o Thiago citou, né? Técnicos, tecnólogos e também para esses outros profissionais que eu citei. Exatamente. Então, voltando aqui para a questão do perito, a primeira coisa que você precisa ter é a formação, que é o que o Júlio explicou. Mas nem sempre essa formação ela é suficiente. Então, vai depender muito do que você conseguiu fazer com ser autodidata, com o que você conseguiu absorver da sua pós. Mas a gente sempre recomenda, e isso não é obrigatório, tá? É uma recomendação, que você faça cursos específicos. Um na área de perícia, pelo menos, e um na área de higiene ocupacional, né? Que, por sorte, nós temos os dois cursos, mas nós não estamos aqui falando deles, tá? Mas é bom que você tenha alguns cursos nessa área, porque lá você vai aprender exatamente o caminho das pedras. Tá? Então, você sai formado como engenheiro de segurança, sai formado como médico do trabalho, como fisioterapeuta, ergonomista, né? Mas você precisa conhecer como que funciona o trâmite da justiça. Tá? As principais definições, o que é reclamante, o que é reclamada, o que é um parecer técnico, o que é um laudo, a diferença dos dois, quando que você vai se movimentar no processo, ou seja, você vai responder um quesito, você vai agendar a perícia. Então, tudo isso você precisa saber. E a faculdade não te ensina. E você não vai achar na internet um manual, tá, de como ser perito gratuitamente, de maneira clara e objetiva. Então, você precisa buscar esse conhecimento, precisa fazer um curso que te dê essa base. Além, é claro, da base técnica. Né? Então, eu estou fazendo uma avaliação de ruído. Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou levar um decibelímetro, eu vou fazer com um dosímetro, eu vou avaliar por quanto tempo, ou de que forma. Né? Então, isso são conhecimentos de higiene ocupacional. Para avaliação de calor, existe diferença de legislação. De 9 de dezembro para frente é uma forma. De 9 de dezembro para trás é outra forma, de 2019. Então, as evoluções das normas também demandam que você busque um conhecimento. Afinal, você é perito. Tá? Você é mestre nisso, né? Aí, então, você decidiu. Quero ser perito, Thiago, quero ser perito, Júlio. O que eu devo fazer? Então, agora eu recomendo que você pegue um papel, uma caneta e anote essas dicas que nós vamos deixar aqui para vocês, porque você não vai encontrar isso fácil na internet, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai buscar a sua prefeitura e você vai fazer um cadastro como profissional autônomo.
Por que você vai fazer esse cadastro profissional autônomo? Porque você precisa de uma inscrição do ISS, tá? Então, esse ISS é um item obrigatório que você vai ver que você tem que preencher daqui a pouquinho. Então, você precisa ter esse cadastro. Tiago, eu tenho empresa aberta, posso usar o alvará da empresa? Não, tá? Perito é individual, ele não contrata empresa. Então, tem que ser o seu cadastro como profissional autônomo. Ah, Tiago, mas eu já pago o imposto da prefeitura porque eu tenho empresa. Eu vou precisar ter também para perito? Vai precisar. Qual que é o valor? Não sei, varia de prefeitura para prefeitura. Aqui em Uberaba, aqui não, né? Lá em Uberaba, que eu não tô lá, é quase R$1.000, 900 e poucos reais por ano. Tá? Então, cada prefeitura cobra uma taxa. É a taxa de inscrição de profissional autônomo. E você precisa desse cadastro, desse número, senão você não consegue fazer o seu cadastro na JJT. Isso. E, pessoal, eu já vou até antecipar, né? Cuidado para não colocar barreira onde não existe. Hoje, mais cedo, eu fiz um stories que eu estava indo para a perícia, estou indo lá para a perícia. Aí a pessoa mandou, Ju, mas você está saindo agora, você falou que nos stories da perícia às 9 horas, você está saindo 7h30? Aí eu respondi, porque fica cerca de 80 quilômetros daqui, né? Não, mas é complicado, hein, são 10 tanto e tal, então tem que ter carro, não sei o quê, e às vezes vai andar em estrada de terra. Gente, está na chuva é para molhar, entendeu? Qualquer profissão que você for atuar, você tem que gostar daquilo que você faz. Se você for entrar nas perícias apenas por querer ganhar dinheiro, não vai rolar. Você tem que gostar daquilo que você faz. É uma profissão que paga bem? Eu entendo que sim. O mínimo de uma perícia é R$1.000, né, Tiago? Exatamente. O mínimo. Tem perícia que é mais. 1.500, é 2.000, é 2.500, é 3.000. Então, uma perícia, hoje, por exemplo, eu fiz duas perícias no mesmo local. Quer dizer, no mínimo aí 1.000, 2.000, vai, 2.000. Aí eu tenho que pagar. O cara está reclamando, por exemplo, Tiago, disso que você acabou de comentar, né? Então, já estou citando aqui a questão da distância, do deslocamento, né? Então, hoje você aluga um carro por R$150, né, Tiagão? Sim. Hoje você consegue alugar por R$150 um carro, você, mas não vai ter ar-condicionado, não vai ter vidro elétrico, não vai ter... Mas para que isso? Você vai fazer uma perícia, né? Você não precisa de todo o conforto do mundo. Não, né? mas hoje não sai mais carro, não sai mais não carro. Não sai também, tem isso também, ainda tem isso, né? É porque você gosta de Fusca, variante. Os carros têm ar-condicionado. Ai, mas assim, e tem que pagar a taxa então da prefeitura. Poxa, gente, uma perícia você paga uma taxa de uma prefeitura, né? Então, cuidado para não colocar barreira onde realmente não exista, né? O Reginaldo está perguntando, para assistente também precisa de cadastro? A priori, não. Vai depender da sua negociação com a empresa, porque se você for prestar serviço para uma grande empresa, ela vai te pedir nota fiscal. Nota fiscal, às vezes, você vai ter que ter uma empresa aberta, tá? Porque emitir nota fiscal avulsa, pelo menos no nosso estado, é muito caro. Tá? Isso. Ou, de repente, você tem uma parceria com alguém e você pergunta para o cliente, né, Tiago, sei lá, o José me contratou. José, eu posso emitir uma nota fiscal através da empresa do meu amigo, de consultoria, mas eu que vou fazer o atendimento para você. Sei lá, é uma alternativa enquanto a pessoa não abrir a empresa dela, né? Isso. Eu, por muito tempo, pessoal, eu fiz assistências técnicas por muito tempo, pouquíssimas, assim, raras empresas que pediam emissão de nota, raras empresas, tá? Mas pode acontecer como o Tiago citou aí. Bom, feito o cadastro, então, na prefeitura, como o Tiago já explanou, você precisa realizar o cadastro lá na JJT. Lembrando que nós estamos falando aqui primeiro, nessa primeira parte das perícias, tá? Do perito, como se tornar perito. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de como se tornar assistente técnico, ok, pessoal? Bom, para fazer o cadastro lá na JJT, você precisa cadastrar lá seus dados pessoais, tá? São informações básicas, pessoal, nome, data de nascimento, nome da mãe, CPF, endereço, esse tipo de coisa, né? Telefone, e-mail, tá? E também o número de inscrição no ISS. Então, por isso que você precisa primeiro fazer lá o seu cadastro na prefeitura, porque quando você chega nessa etapa da JJT, você já tem que informar esse número de inscrição, né, do cadastro feito na prefeitura, tá? E você precisa também anexar alguns documentos lá no sistema. Gente, é coisa simples, pelo amor de Deus, é coisa muito simples, é abrir o sistema, até mesmo para quem é leigo, né, em informática, etc., resolve tranquilamente. Comprovante de residência, o RG, CPF, você digitaliza, né, toda essa documentação, comprovante da sua conta corrente, é onde você vai receber os seus honorários, né? Existe lá uma certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, que é emitida pelo CNJ, que é o Conselho Nacional
de justiça. Onde eu emito isso? Pela internet. Você não sai da sua casa para fazer tudo isso aqui, basicamente, a não ser o cadastro da prefeitura ali, que na verdade também faz pela internet, né, Tiago? O cadastro da prefeitura. É claro, como você citou, vai depender de cada prefeitura, mas via de regra, hoje em dia, né, está tudo aí disponível de forma digital. Então você nem precisa sair da sua casa. Então essa certidão negativa você consegue na própria internet, você baixa, isso aí é muito, muito simples, tá? Tem um termo de compromisso lá também, que você precisa assinar, o próprio site fornece esse modelo, tá? E você também anexa lá o comprovante de inscrição municipal, o comprovante ali que você acabou de fazer o seu cadastro na prefeitura. Então, esses são os documentos que você precisa anexar lá no sistema da JJT. Exatamente. Tá? Nós tivemos nosso colega aqui, o Ivan Gavan, perguntando assim, então o TST não pode fazer o curso de perito? Segura aí, Ivan, porque você vai ver daqui a pouco que o assistente técnico pode ser técnico de segurança. Então, você deve fazer o curso de perito, tá? Um curso de perito, para que você entenda como é que funciona o processo, porque você participa ativamente dessa perícia, tá? Então, fica tranquilo que você pode, não só pode, como deve. Com certeza. É importante também falar, a questão do AJJT, o que é isso? A JJT é um cadastro inicial que você faz na Justiça do Trabalho, tá? Para assistentes da Justiça. Então, é AJ, assistentes, né, da Justiça, / JT, Justiça do Trabalho. Se você está em Minas Gerais, AJT TRT3, né? Dependendo do seu estado, vai ser TRT2, vai ser TRT4, entendeu? Você precisa verificar qual é o tribunal da sua região. Aonde eu vejo isso? No site do TST, tá? Ou então você coloca no Google, qual é o TRT de São Paulo, qual é o TRT de Mato Grosso, certo? Que você vai ver qual é o TRT e você entra lá e faz o seu cadastro, ok? Então, ainda lá dentro da JJT, você tem um campo também onde você vai informar os seus dados profissionais. O que são esses dados profissionais? Qual é a sua especialidade? Se você é engenheiro de segurança, se você é médico do trabalho, se você é ergonomista. As cidades de atuação, então ali você vai delimitar, olha, eu quero fazer em Uberaba, Uberlândia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, dentro do TRT, você vai definir a sua área de atuação, sua abrangência. E aí, cuidado, tá? Porque se você mora, por exemplo, numa cidade e marca uma outra a 500 km de distância, aquela vara do trabalho daquela cidade onde você marcou vai te enxergar. E ela pode mandar uma perícia para você de lá. E aí você vai falar, nossa, mas eu vou andar 500 km para fazer uma perícia? Você escolheu isso, tá? Eu não faço. Então, verifica o raio de atuação que você quer, que está dentro dos seus custos, para você poder também não sair aí doido querendo fazer perícia e marcando o Brasil inteiro, tá? Depois você vai colocar o seu órgão de classe, tá? Se é CREA, né, se é o CREFITO, se é o CRM, e vai descrever um breve currículo seu, com poucos caracteres, suas formações, né? E depois você vai anexar as evidências dessas informações. Então, você vai colocar o seu diploma de graduação, seu diploma de pós-graduação, a sua carteirinha do conselho de classe, então a carteirinha do CREA, a carteirinha do CREFITO, do CRM, e a declaração de regularidade, né? Ou seja, de quitação do seu conselho de classe. Então, vocês têm que estar em dia com o seu conselho de classe para poder atuar como perito. E depois você tem que cadastrar também os seus dados bancários, porque o pagamento é todo feito via justiça e é eletrônico. Então, para você receber os seus honorários, você precisa lá na JJT fazer o cadastro da sua conta corrente, do banco, né, de todos os dados necessários ali para poder receber esse dinheiro. Então, você não vai receber nada em espécie ou desse tipo, é sempre transferências eletrônicas da justiça para você. Isso fica até uma dúvida, né? Muita gente fala, mas tem perito que coloca os dados bancários no agendamento de e-mail. Eu já vi isso. Perito agenda a perícia e coloca os dados bancários dele lá embaixo. Isso não pode. Todo pagamento do perito é via justiça. Se a empresa resolver adiantar os honorários do perito, ela deve fazer um depósito judicial, vinculando o processo, vinculando o reclamante, a reclamada, e solicitar para que o juízo faça a liberação da guia. Aí o juiz vai fazer a liberação da guia e o perito vai receber. Esse é o processo. Perfeito, Thiago. Bom, pessoal, passado essa informação, você precisa, então, passar desse cadastro, né? Tanto na JJT, enfim, você precisa realizar lá o seu cadastro no PJE, tá? Que é o processo judicial eletrônico, é onde os peritos, né, precisam
de uma forma frequente, eu, por exemplo, eu monitoro o PJE 3 vezes por semana. Eu tenho um compromisso no meu Outlook, né, dispara 3 vezes na semana, me lembrando de checar o PJE, que é onde aparecem as perícias, né, as nomeações, se eu fui intimado a responder algum quesito complementar, algum esclarecimento, né? Então, é o painel do perito. Ali você tem, né, você consegue ver quantas perícias você tem para fazer, quantas estão pendentes para entregar o laudo, se tem algum processo que é prioridade, quantas perícias já estão finalizadas, enfim, é o painel, né, o indicador do perito, tá? E aí vai uma dica, tá? Ah, Júlio, como faz esse cadastro no PJE? No site do TRT3, tá, que é de Minas Gerais, existe lá um passo a passo, é só seguir. É só seguir, tá, pessoal? Não pode ter preguiça, né? Ah, vai ter que fazer cadastro ali. Tá na chuva é para molhar, né? Se você já está, né, esbarrando nessas dificuldades logo no início, sem começar a fazer perícia, então para por aí, vai fazer outra coisa, né? Então, Fiz uma assessoria, dei uma assessoria para um aluno essa semana passada, um colega, né? Para fazer o cadastro na JJT. Sabe quanto tempo que a gente gastou, Júlio, numa vídeo assim, igual eu e você? Menos de 30 minutos. Se você tiver toda a documentação, menos de 30 minutos você faz o seu cadastro. É rápido. O que demora é exatamente isso que você acabou de citar, Thiago. Ah, eu não tenho minha RG digitalizada. Eu não tenho meu diploma digitalizado. Quer dizer, gente, assim, já fica a regra, dica aí, né? Regra não. Regra não, já fica a dica. Digitalize sempre seus documentos. Tem uma pasta em nuvem, né? No Drive, OneDrive, Dropbox, onde você quiser, né? Mas tenha seus documentos digitalizados. Você sempre vai precisar, né? Um comprovante de residência, RG, o CPF, enfim, diploma. Então, eu tenho minha documentação toda digitalizada. Quem pedir, pronto, tá aí, né? Ah, ainda tem que levar na papelaria para digitalizar. Então, né, já providencia, já agiliza o processo, né? Exatamente. Ó, o Eliar colocou, muito bom, Eliar. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Levanta e enfrenta, né? Eu falo o seguinte, quem quer, faz acontecer. Quem não quer, dá desculpa. Ah, mas eu não tenho impressora, não tenho, né, não tem como digitalizar. Ah, porque eu não tenho carro. Ah, porque eu... Enfim, então é muita desculpa, é muito mimimi, na verdade é isso. Exatamente. Né? Bom, próximo passo, providencia o seu certificado digital. Aí, ó, Júlio, aí lá vem o Júlio falando de mais coisas que eu tenho que gastar dinheiro. Sim, tem que gastar, pessoal, não tem jeito. Inclusive tem uma portaria que saiu, já tem um tempo, na verdade, né, 2019, Thiago, agora não vou lembrar o número da portaria, que fala sobre a digitalização dos documentos, né? Que a documentação daqui a pouco, na verdade, já está valendo, né? É tudo digital, galera, né? Assinatura, aquele negócio de você ficar assinando ali papel manualmente, já é coisa do passado, né? Então, hoje em dia, até eu utilizo as minhas assinaturas, o Thiago também, não apenas para as perícias, né? Mas também para assinar a documentação, PPRA, LTCAT, laudo de insalubridade, enfim, o que tiver que assinar. Né? Pessoal, nós estamos com PGR entrando e com E-Social entrando agora em janeiro. Você acha que ainda dá para você viver sem certificado digital? Exatamente, exatamente. O Herto colocou aí, né? Eu tenho todos os documentos no HD. Perfeito, Herto, é isso aí, cara. O Silvão colocou, tem app no celular. Exatamente, tem um app no celular que digitaliza, vários apps, né, Silvio, que digitaliza. Então, assim, cara, quem quer faz acontecer mesmo. Quem não quer fica dando desculpa, né? Então, você precisa providenciar o seu certificado digital, tá? Ah, Júlio, quanto custa? Sei lá, o primeiro, se não me falha a memória aqui, Tiago, quando eu comprei o A3, que é válido para 3 anos, paguei acho que 350, 400 reais já com token, né? Eu comprei o meu com token, né? E agora, para renovar, depois de 3 anos, né? Quer dizer, 300, 400 reais para uma validade de 3 anos, né, gente? Você divide isso por 3 anos e por 36 meses, sai um valor muito pequeno. O Gabriel colocou aí 325 reais, 325. Né? Ele gastou. E fui renovar agora, paguei 135 reais. 135 reais para renovar por mais 3 anos. Então, é um valor, né, baixo. E aí você precisa definir qual modelo de assinatura que você vai escolher, né? Tem o modelo A1, que é o único ali que permite você instalar na própria máquina, né, nos computadores, né, que você queira instalar, ou o A3, que tem a duração de 3 anos, ou pode ser o A5 também, que tem a duração de 5 anos, né? E aí você pode escolher token, pode escolher o cartãozinho, pode ser em nuvem, né, o armazenamento da assinatura em nuvem. Então, são várias opções que tem aí, como se diz, né, a escolha do freguês, né? Exatamente. Bom, fez o cadastro na prefeitura, fez o seu cadastro na JJT, está com o seu certificado digital,
O que você precisa fazer agora? Pegar uma pastinha, pôr embaixo do braço e ir trabalhar, né? Então, para isso, o que você tem que ter dentro dessa pastinha? Primeira coisa, um bom currículo, tá? Um bom currículo é aquele currículo que tem os dados que remeta a alguma experiência sua com o assunto. Então, nem que sejam os seus cursos, tá? Você tem que colocar qual é a sua experiência com aquele assunto ali. Coloca os cursos que você realizou nessa área. Então, lá o curso de formação de perito judiciário, assistente técnico em SST, carga horária de 60 horas. Curso de higiene ocupacional, né? Instrumentação para higiene ocupacional. Curso disso, curso daquilo. Todos os cursos relacionados ao que você está fazendo. Não precisa colocar lá que você tem um curso de Word, Excel e PowerPoint, tá? Por quê? Apesar de a gente saber que isso é essencial, que você não faz nada, todo mundo lá, o perito, o juiz, já entende que você tem isso aí. Como é que você vai trabalhar com computador se você não tem, né? A informática básica. Não precisa colocar isso no seu currículo. Cursos que te trazem alta performance, ok? E coloque suas experiências profissionais. Ah, Thiago, eu nunca trabalhei na vida. Ok, você vai fazer uma boa carta de apresentação, tá? O juiz nem sempre vai pedir um cara com muita experiência. Por quê? Quem tem muita experiência é o contrapeso também. O cara tem, às vezes, vícios, ou o cara trabalhou 20 anos na mesma empresa. Então, ele está acostumado com um ritmo de trabalho daquela empresa. E as outras não funcionam desse jeito, né? Então, você precisa ser o mais imparcial possível. Então, às vezes, um cara recém-formado, ele tem menos vícios de trabalho do que alguém que tem muito tempo já de carreira. E experiência não é diretamente proporcional a tempo de trabalho, tá? Tem muita gente aí que tem uma experiência muito boa, tem uma dinâmica, um conhecimento técnico muito bom e tem pouquíssimo tempo de trabalho. E tem gente aí, técnico de segurança, engenheiro de segurança, que está há 30 anos trabalhando como engenheiro de segurança, como técnico, e que não conhece nada de insalubridade e periculosidade, por exemplo, tá? Então, monte um bom currículo, com uma foto sua, com as suas especialidades, né, com aquilo que vai chamar a atenção do juiz. Depois você vai elaborar uma carta de apresentação. O que é uma carta de apresentação? É o currículo de uma forma textual. Então, você vai se apresentar, eu sou o Júlio Botelho, tenho experiência com isso, vivenciei tal e tal área, possuo os equipamentos necessários para fazer avaliação pericial, né, já fiz tal e tal coisa, enfim, faz uma carta se apresentando, ok? De maneira que quem possa ler vai gostar do que está escrito. Então é importante você lembrar onde coloca a vírgula, onde você coloca o ponto, como que começa uma frase, como que termina, né? Um começo, um meio e fim nessa carta de apresentação. Nossos alunos, inclusive, têm um modelo disso, né, Júlia? A gente traz lá um dos itens, das videoaulas, tem um modelo da carta de apresentação, tem um modelo de currículo, né? Tem uma aula específica sobre isso, né? A gente colocando lá o que você tem que aprender, né? O que você tem que colocar no seu currículo, né, de informação relevante. Feito isso, né, é hora de vara do trabalho. Pesquisar as varas do trabalho, exatamente. A passar dessa etapa de elaboração do seu currículo, da sua carta de apresentação, você precisa fazer uma pesquisa nas varas do trabalho existentes. Se você mora numa cidade pequena, provavelmente você já até conhece, né? Sabe quais são as varas do trabalho, o endereço e etc e tal. Mas se você tiver numa cidade aí um pouco maior, costuma ser, né, um número elevado de varas do trabalho. Tiago, em BH você tem de cabeça aí, eu sei que é mais de 30, não é? Júlio, eu acho que está com mais de 40, porque eu recebi uma carta precatória, né, de um processo que está correndo lá em Belo Horizonte, mas o funcionário trabalhou aqui em Uberaba. Aqui não, aí em Uberaba, tá. Esqueça. Então, quando acontece isso, pessoal, o juiz de lá manda uma carta precatória. O que é a carta precatória? É uma carta dizendo, olha, o juiz da vara do trabalho de Uberaba, intime um perito para fazer perícia aí nessa condição. Então, eu tenho uma perícia para realizar. O juiz de BH intima o perito. Isso, ele solicita ao juiz da vara do trabalho da cidade que intime um perito para fazer essa perícia, né? Perfeito. Então, se eu não me engano, é da 43ª vara do trabalho de BH. Então, no mínimo, 43 varas tem lá. Pois é. Então, né, e aí é de acordo, obviamente, com a cidade que você mora. Então, pesquise, né, essa fase de você pesquisar as varas do trabalho da sua cidade ou da região que você queira atuar. De repente, você é consultor, você presta serviço para muitas empresas na sua cidade, e aí talvez não seja interessante você ser perito aí. Por quê? Você vai ser nomeado em algum cliente, né? Algum cliente seu, e você não pode aceitar essa nomeação, né? É critério de suspeição e impedimento. Então, de repente, dessa forma, seja estratégico você
fazer cadastro nas varas do trabalho das cidades vizinhas, tá? Exato. É uma boa dica, ok? Para quem é consultor, para quem presta serviços, né, em empresas da sua cidade, quando a cidade é pequena, ok, pessoal? Uhum. A Angélica está falando, tem 48. Maior, tá. Oi? A Angélica está falando aí, tem 48. 48, legal. Inclusive, a Angélica, se eu não estiver enganado, a Angélica, ela até fez um comentário mais cedo aqui, que ela é aluna agora, acho que da turma 8, não é isso, Angélica? Que ela foi indicada pela Isabel, se não estiver enganado. Ela fez um comentário mais cedo, isso mesmo. Aluna indicada pela Isabel Poiati. Muito bom. Obrigado aí, Isabel. Valeu demais. E, Angélica, tamo junto. Muito bom, muito bom. Tamo junto aí na turma número 8, né? Bom, identificado, pesquisou as varas do trabalho, identifica os nomes dos juízes e secretários de cada vara do trabalho. Tá, pessoal? Essas informações estão todas disponíveis na internet, ok? Mas para os nossos alunos ali, a gente também dá o caminho das pedras. Você vai clicar aqui, ali, pronto, aqui, tá aqui o nome do juiz, o nome do secretário, dá nome aos bois, ou seja, você já chega lá, já chamando o juiz pelo nome, chamando o secretário pelo nome, né? Isso faz diferença, tá? Pode fazer diferença. Isso não é uma regra, ok? Mas pode fazer diferença sem dúvida nenhuma, ok? Bom, próximo passo. Aí sim chegou a última etapa, né? É a melhor etapa, Tiagão. É a técnica do TBC. É a etapa do TBC que o meu amigo, nosso amigo aí, o Gabriel, presidente, gosta muito de falar, né? É o tira a bunda da cadeira, tá, pessoal? Aí realmente você precisa ir na vara do trabalho, né? Se apresentar para o juiz. Ah, mas eu vou me apresentar para o juiz. Gente, eu acho que, sei lá, se fizesse uma pesquisa, Thiago, de 100 peritos, eu acredito que 85 falaria que teria, né, tinha um certo receio também de falar com o juiz, né, como é que ia ser, como é que não ia ser. Eu tive esse receio. Thiago, acredito que também, Thiago? Já tive. Hoje eu só tenho receio se eu for réu. Não, mas eu falo no início lá, né, para se apresentar para o perito, né? Se apresentar para o juiz para poder trabalhar com perícias, né? Então, gente, é normal, tá? Primeira vez que eu fui conversar com o juiz também, fui, né, com certo receio, poxa, será que ele vai conversar comigo? Será que vai falar comigo? Como é que, né? Você começa a fazer várias perguntas, são bloqueios que você vai colocando na sua mente, né? Para quem gosta dessa praia aí, sabe disso, né? A própria mente fala, não vai não, rapaz, é perigoso, você está indo para uma zona de perigo, não vai não, fica quietinho na sua, né? Então, enfim, a gente precisa enfrentar isso, tá, gente? E outra, cara, às vezes a gente tem um pensamento de juiz, né, que é um cara arrogante, que não sei o quê, é tranquilaço, pessoal, tranquilaço. Claro que é cada um, né, Thiago? Tem pessoas que têm temperamentos mais fortes, tem pessoas que, né, são mais extrovertidas, enfim, aí vai de cada juiz também. Mas se apresenta para o juiz, entrega o currículo, entrega a carta de apresentação que você já elaborou na etapa anterior, né? E a dica aí, uma dica de ouro, né? Elabore um modelo de laudo, ok? Um modelo, não precisa ser, mas eu nunca fiz perícia. É claro que não, você está se apresentando, né? Para poder iniciar suas perícias, mas faça um modelo de um laudo, desenvolva um modelo de um laudo com a sua característica, né? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, não, tá? Faça um modelo de laudo de acordo com as suas características, de acordo com as suas informações, tá? E entregue isso também, apresente isso junto com o currículo e com a carta de apresentação. Ah, mas como é que eu vou montar um laudo? Eu não sei, nunca vi, não tive aula. Por isso que você precisa fazer um curso de perícia. Então, se você não sabe, lá a gente ensina. Bom, feito isso, fez o trabalho, agora só falta esperar. Então, aguarde a sua primeira nomeação. Para isso, tenha calma, tá? Pode ser que saia no outro dia, como pode ser que saia daí 3 meses. Pode ser que não saia naquela vara e você tem que ir em outra. Pode ser que você fique um bom tempo rodando. Por quê? Cada juiz tem a sua lista, né, tem a sua programação e tem as suas necessidades, ok? Esses dias para trás nós estávamos até precisando, né, Júlio? Teve um juiz, amigo nosso, né, que acabou pegando confiança no nosso trabalho, falou, olha, preciso de 2 indicações, tá? Aí vem falando, então você entra com QI, né? Quem nunca ouviu falar nisso, né? Para vaga de emprego, para promoção salarial, para não sei o que lá, só vai quem tem QI. Para um juiz chegar para o Júlio, para a gente chegar para o Thiago e falar, olha, doutores, indiquem para mim um profissional, é porque ele sabe que a gente não vai chegar para um cara e falar, olha, meu primo formou agora, dá uma oportunidade para ele, ou não, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha. Não, vai falar o quê? Olha, esse aluno aqui, ó, é ponta firme. Esse cara aqui, ele foi bem, ele desenvolve, é um bom engenheiro, uma boa engenheira, ele vai te ajudar. Então, o QI nessa forma funciona quando você indica bons profissionais.
Eu não vou queimar o meu filme, queimar o filme do Júlio e do juiz até. Claro, claro. E só deixando claro que não é porque também a pessoa acabou de se formar que ela não serve para ser perito, viu, pessoal? Como o Thiago mencionou agora há pouco, né? Tem gente aí com 30 anos de experiência nas costas e, né, falta muito conhecimento. Assim como tem gente saindo de uma faculdade, saindo do curso técnico de segurança, que dá show em cara que está na área há muito tempo, tá? Exatamente. Então vai muito do indivíduo, vai muito do profissional, né? Agora, se aquele aluno ali na pós-graduação, no curso técnico, ele simplesmente cumpriu tabela e quis pegar o diploma e colocar debaixo do braço, opa, aí é outros 500, né? Agora, aquela pessoa que se dedicou, correu atrás, buscou conhecimento, participou de treinamento, opa, é um aluno recém-formado e que pode sim, com certeza, atuar como perito, tá? Então, foi nomeado, né? Aconteceu minha primeira nomeação. Provavelmente, a vara do trabalho vai te ligar e falar: doutor, o senhor está cadastrado aqui na JJT, entrou uma nomeação para o senhor precisa consultar. Por que ele vai fazer isso? Porque você não vai estar cadastrado ainda no PJE. Tá? Então, você precisa fazer o seu cadastro no PJE como perito. Tá? Então, se estiver demorando, volta a fazer o processo, tira a bunda da cadeira, vai falar com o juiz de novo, mostra seu interesse, né, aquilo tudo que o Júlio passou. Pensamento positivo, tá? Que a perícia, né, a nomeação vem, certo? Com relação ao PJE, nós passamos aqui, Júlio? Passamos sim. Né? Então, uma dica lá do TRT3, se você não souber como é que instala o PJE, o TRT3 Minas Gerais, ele explica. Isso, exatamente, falamos. Bom, então, aqui é um resumão, né, galera? Já são 40 minutos, a gente fez um resumão, né? O resumão só falando dos peritos, né? Agora vamos, então, falar dos assistentes técnicos, tá? Dicas, né, para se tornar assistente técnico, ok, pessoal? É claro, é óbvio que, por exemplo, no curso de perícia que nós temos, existem aulas específicas somente para isso, né? Uma aula só para como se tornar perito, uma aula só para como se tornar assistente, nas aulas ao vivo a gente dá dicas, enfim. Aqui a gente tem que trazer, por conta do tempo, realmente é só um resumão, né, um resumão para vocês, tá? Lembrando que, para quem é aluno aí para quem também quer, de repente, ter essa aula de hoje aqui gravada, né, poder assistir depois aí, por um ano, por exemplo, junto com o mapa mental que nós elaboramos para essa aula, o mapa mental ficou, né, tá bem bacana aí, serve como um guia, né, serve até como um guia de estudos aí para quem tiver afim, basta você participar do Clube da Perícia, tá, pessoal? Se você participar do Clube da Perícia, você não vai ter acesso apenas a essa aula aqui de hoje, mas você vai ter acesso a todas as aulas da Quinta da Perícia, todas, já editada, formatada e com o mapa mental daquela aula, tá? Que são as nossas principais anotações ali, né? Aquilo que realmente é importante que a gente traz aqui para vocês, tá? E por um valor que eu não vou nem falar aqui ao vivo, tá, Thiago? Porque o valor é muito pequeno. Mas é muito pequeno mesmo. Qualquer valor que vocês imaginarem é menor ainda, eu tenho certeza. Então tá lá, pessoal. É um valor realmente muito acessível para que, né, que vocês possam ter acesso a um conteúdo de valor aí, que é elaborado sempre com muito carinho, aí, tanto pelo Thiago e por mim, tá? Então, clubedapericia.com, você consegue ter acesso a todas as aulas aqui da Quinta da Perícia, ok? Então vamos lá. Assistente técnico. Como se tornar assistente técnico? Conheça do assunto de saúde, segurança do trabalho. Óbvio. O primeiro ponto é isso, né? Primeiro ponto, e aqui nós não estamos falando de experiência na área. Conhecer do assunto, ok? Você pode estar saindo da sua cadeira escolar agora e você conhece do assunto, vai depender de você, né? Obviamente depende de você correr atrás de conhecimento a cada dia, ok? Especificamente, né, dê um foco aí em insalubridade, periculosidade, PPP, acidente de trabalho, ergonomia, que é onde tem as demandas de perícias, né? As demandas periciais são nessas áreas, tá? Então, dê um foco aí, né, específico nesses assuntos, tá certo? Reforçando, que o assistente técnico pode ser técnico de segurança, engenheiro, médico, tecnólogo, gerente de SSMA, alguém que tem experiência na área, não necessariamente conhecimento na área, experiência, não necessariamente tem que ter formação. Tá? Por quê? Porque o assistente técnico é de confiança da parte. Isso está no Código de Processo Civil. Então, ele é uma pessoa que é a parte, né, que é um dos lados do processo, diz que é de confiança e tem conhecimento técnico para defender as questões dele ali, a causa dele. Então, pode ser qualquer profissional. É isso aí, Thiago. Bem lembrado.
Assim como nós falamos na dica lá para o perito, né? No caso do assistente técnico também, elabore um currículo, tá? Um bom currículo estratégico, tá? Estratégico é com as informações, né, que vão de encontro com os assuntos em questão, né? Então, cuidado para não colocar aí, né, alguma coisa que não tem nada a ver com esses assuntos, né? Então, isso também a gente explica lá no curso, enfim, elaborem um bom currículo, tá, pessoal? E para quem não quer, eu quero aprender sozinho, beleza, dá um Google, vai no YouTube aí, tem trilhões de vídeos que explicam aí como fazer um bom currículo e tal. Exatamente. Às vezes você vai encontrar isso meio, né, esparramado aí nas redes sociais, mas enfim, né, é só buscar, correr atrás e fazer acontecer. Usa as redes sociais também ao seu favor, né? Hoje em dia, a rede social tá aí, né, pessoal? Quem não é visto, não é lembrado, existe esse ditado, né? Então, sei lá, o LinkedIn, principalmente, né, quando a gente está falando de uma rede social profissional, né, LinkedIn, o Instagram também, o YouTube também. Atualmente, eu tenho muitos seguidores, né, que são advogados, tá, que vira e mexe, né, estão fazendo contato comigo, precisando de algum serviço. Então, isso é muito bacana, né, e algo que vem, assim, sem você correr, sem eu correr atrás, vamos falar assim, né, Tiago? Sem a gente correr atrás também, para você ver essas demandas, né, Tiagão? Sem a gente correr atrás, acaba vindo, né? Os advogados nos procuram, né? Pelos temas que a gente aborda, enfim. Então tá aí, a rede social tá para todo mundo, né? Então utilize elas a seu favor também. Exatamente. Quem indica o assistente técnico? Reginaldo, é agora que nós vamos responder essa questão sua, tá? Como é que o assistente técnico vai trabalhar, então? Isso. Primeiro, ele vai pesquisar, tá, por amigos ou conhecidos que sejam advogados. A movimentação no processo que envolve o assistente técnico é via advogado, tá? Então, explicando rapidamente, a perícia ela vai apurar ali uma situação de um adicional requerido, um pedido requerido pelo reclamante, e quando o perito determina a perícia, né, ele marca lá a agenda, a perícia, é de direito de ambas as partes indicar um assistente técnico. Então, o juiz dá lá uma intimação para o perito e dá uma intimação para as partes com prazo fixo para que eles indiquem os assistentes técnicos. Então, nesse momento, entra, né, oficialmente o papel do assistente técnico dentro do processo judicial, certo? E aí, quem vai fazer essa indicação é o advogado, tanto da reclamada quanto do reclamante. Reclamante é o funcionário, a pessoa que entra com a ação. Reclamada é a empresa que está respondendo a essa ação. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai ser visto. Esse advogado tem que te conhecer. Então, comece pesquisando por amigos ou conhecidos, né, que sejam advogados. Se apresente para esses advogados como assistente técnico. Tá? Para que você tenha ali um bom trabalho, né, um bom desenvolvimento. Pode usar algumas estratégias, por exemplo, a primeira perícia eu não te cobro, para você ganhar aquele escritório de advocacia. Tiago, você está falando para eu trabalhar de graça? Não existe almoço gratuito, não existe trabalho de graça, sempre você vai colher um fruto para frente, tá? Às vezes você não ganha um processo, ou cobra nesse processo, ou cobra um pouquinho menos, né, ou cobra pouquinho, para que você ganhe o cliente. Quem aqui nunca comprou algum material? Compre um, leve dois, enfim, isso que é estratégia? A estratégia é para ganhar o cliente. Tá? Já tive muitos casos em que eu conquistei um escritório de advocacia fazendo uma boa assistência judiciária gratuita, na primeira. Doutor, se tiver resultado, doutora, se tiver resultado, aí você me paga. Se não tiver, ficou por isso mesmo. Né? E isso traz bons resultados. Então, procure um advogado. Todo mundo hoje conhece um advogado, né, Júlio? É raro você falar que não conhece. É raro alguém não conhecer um, né? Com certeza. Exatamente. Pesquise por escritórios de advocacia e contabilidade também. Então, quando a gente fala pesquisa, pessoal, você não vai dar um Google ali e ficar ali, ligar o telefone e falar: oi, eu sou o Thiago, eu queria fazer perícia para vocês, né? Fazer assistência técnica. Não. Você vai tirar a bunda da cadeira também, vai colocar uma roupinha legal, né? Vai fazer a barba, vai pentear o cabelo e vai se apresentar, vai entregar o seu currículo também, vai fazer um modelo de parecer técnico, né? Porque o assistente técnico faz o parecer técnico, não o laudo. Mostra para o advogado ali, mostra as suas qualificações, vende o seu peixe, tá? A melhor pessoa para vender a sua imagem é você. Se você não consegue se vender, ninguém vai vender para você, tá? Então, eu não sei fazer isso. Vai para frente do espelho e faz os seus testes. Não, olha, eu sou fulano de tal, ensaia isso, tá bom? Que você vai perdendo o medo. É isso aí, Thiago.
Ofereça parcerias também, né? Como o Thiago citou anteriormente aí, tanto com os escritórios de advocacia e contabilidade, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Ofereça parceria, né? De repente você cobra aí 1.500, né? R$ 1.500 para cada assistência técnica, 1.800, R$ 2.000 para cada assistência técnica. De repente você faz uma parceria com um advogado ou até mesmo com um contador. Olha, vamos fazer uma parceria aqui, né? De repente, se tiver uma demanda aí de clientes, eu consigo fazer aí por R$ 1.000, por exemplo, cada assistência técnica. Enfim, você vai ganhar no volume, né, pessoal? Exato. Parceria é isso, né? Parceria você tira um pouco daqui, o outro tira um pouco dali, te ajuda daqui, o outro te ajuda dali, e aí todo mundo cresce. É a política do ganha-ganha, né? Ambas pessoas aí crescem juntos, né? Fazer a primeira assistência técnica gratuita, né? Essa é uma dica boa também, não tenha dúvida nenhuma, como o Thiago citou, né? Então, faça a primeira assistência técnica gratuita, né? Mostre, quando você fala isso, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar meu trabalho, eu vou fazer a primeira assistência técnica para vocês gratuita, tá? Se vocês gostarem do meu trabalho, vocês me pagam. Se não gostar, a gente continua amigo e tá tudo certo, tá? Então, exatamente. Isso mostra opa, esse cara confia no taco, né? Tem confiança no próprio taco, tá? Já nós vamos responder essa pergunta aqui do Ivan, ok, Ivan? Faça um bom trabalho para não queimar o filme, tá aí, ó. A parceria vai dar certo, vai aparecer e você vai conseguir fazer essas parcerias aí para fazer assistências técnicas, mas você precisa fazer um bom trabalho. Senão, a parceria não vai durar, né? Se você não fizer um bom trabalho, eu já citei isso aqui algumas vezes, né? Fiz esse mesmo esquema, Thiago, reduzi o valor, falei, olha, doutor, vou cobrar um valor aí, né? Só para cobrir os custos mesmos. Nessa primeira, para o senhor conhecer meu trabalho e tal. E nas próximas aí, se a gente puder fazer uma parceria, se puder me indicar, desde que você goste do meu trabalho, é claro, né? E tá até hoje, cara, sucesso, né? Já foi quase 20 perícias já, com um único advogado, tá, pessoal? Então, isso é fruto do trabalho, né? Um trabalho bem feito, mais demandas, mais serviços, né? No caso do escritório de contabilidade, né, Thiago? Não sei se você já citou aí, mas empresas menores, né, empresas pequenas, costumam resolver tudo no contador. Quem resolve é o meu contador, né? Então, ter esse contato com o contador, né, com os escritórios de contabilidade, é importante também para que eles possam indicar o seu trabalho, né? Desculpa. Isso mesmo. Bom, nós tínhamos aqui algumas perguntas, Thiagão. Sim. Comentário importante. Manter sua rede social em boa postura. Eles pesquisam, sim. Não adianta um bom currículo lá na rede, mete o pau em situação de... Boa, Uridos. Bem lembrado, tá? O pessoal tem a frase que não é minha, uma frase da Rúbia, né? Que as pessoas são contratadas pelo LinkedIn e demitidas pelo Facebook, né? No LinkedIn o cara é todo certinho, pai e tal. Lá no Facebook, no Instagram, acabou que tá lá, né? Bebendo todas, dirigindo, praticando, né, situações perigosas, enfim. Então, ou metendo pau, né, em advogado, por exemplo, né? Desculpa a expressão, mas é o que se fala, né, gente? Tá lá, o cara tá metendo pau nos advogados, no escritório de contabilidade, tá metendo pau em perícias, em juiz, falando mal, que não é nomeado, o mundo é contra ele, que não sei o quê. Quer dizer, um cara desse realmente aí não vai conseguir. Exato. E, de fato, as pessoas pesquisam sim, não tenho dúvida nenhuma, tá? É isso aí. Tínhamos uma pergunta do Ivan Galvão. Vamos lá. Para qual área e em que momento o juiz vai intimar um perito ou assistente técnico? Como que classifica? Tá? Então, rapidamente nessa questão, quando tem um processo, vai-se para a audiência inicial, né, tenta-se a conciliação, e depois vai analisar os pedidos. Se tiver um pedido, né, ou seja, se o reclamante entrou com algum pedido de insalubridade, de periculosidade, de acidente de trabalho, de horas em itinere, de aposentadoria, e diversas outras ações que não dependem única e exclusivamente da decisão do juiz, ele vai indicar um perito. Um perito da justiça, do cadastro dele, que nós explicamos todo aqui o processo para cima. Então, esse perito vai analisar o objeto da perícia, ou seja, para que ele foi designado. Então, para analisar a insalubridade, para analisar a periculosidade, é o objeto da perícia. Nesse momento, pode-se ter 2 assistentes técnicos, ou seja, cada uma das partes também vai indicar um profissional de mesma competência ou da competência que essa parte considere suficiente para acompanhar o perito, para contrapor nas situações que forem necessárias e para emitir o seu parecer técnico. Tá? Então, é nesse momento que aciona. O juiz não intima um assistente técnico. São as partes que o nomeiam, né? As partes que o definem ali junto e colocam no processo. Isso. Tá? E é classificado de acordo com o objeto da perícia.
Okay. Isso. Quando o Thiago fala as partes, né? Isso, geralmente são duas partes, né? O reclamante, que é o trabalhador, e a reclamada, a empresa, tá, pessoal? Então, pode ser várias partes, inclusive, né? Pode ser que tenha 4, 5 empresas. Isso, exatamente. Pode ser que o reclamante ingressou com uma ação contra a empresa que é terceirizada ou quarteirizada ou que prestava serviço em diversos locais, né? Uma vez eu fui nomeado numa perícia e o cara... Ele ingressou contra 5 empresas, Thiago, 5 empresas, que eram uma prestadora de serviço na área de serralheria, né, manutenção, enfim, e prestou serviço em diversas empresas. Então, ele ingressou contra todas as empresas onde ele atuou. Ele atua em todas essas empresas, né? Então, é o que a gente fala da questão da corresponsabilidade, né, a questão da terceirização, né? Então, tem que estar de olho sempre nos terceiros, porque pode sim, com certeza, pode respingar para contratante, tá? Vocês fazem mapeamento aonde há mais necessidade de assistente técnico? Pode ser uma forma de você angariar trabalho, tá, Alisson? Faça um mapeamento aí na sua cidade das principais empresas que têm processos trabalhistas. Como é que eu vou fazer isso, Thiago? TST, tá? Site TST, ou se você quiser algo mais fácil, Jus Brasil. Clica no Google, Jus Brasil, você consegue fazer um filtro lá por cidade, por justiça, por nome de empresa, você vai saber ali com relação a quantos processos tem. É uma oportunidade. Pega essas empresas e visita. Escritórios de advocacia. Todo escritório de advocacia trabalhista precisa de um assistente técnico. Sempre tem perícia para ser defendida. Ô, Thiago, teve um comentário antes ali, não sei se você já projetou aí, do Hélio Cipriano, às 20h22. Um comentário interessante que ele colocou ali. Recebi convite de um escritório de advocacia para ser assistente técnico em 2 perícias, mas tive que recusar porque estava iniciando na empresa que estou atualmente. Hélio, acho que cada um, né? Mas você pode ter, talvez, dispensado 2 grandes oportunidades, tá? E não quer dizer que essas oportunidades não podem voltar, né, Hélio? Mas o fato de você estar trabalhando numa empresa não impede de você ser assistente técnico, tá? Tá aqui o Gabriel, não sei se ele está aí ainda, né? Assim como vários outros colegas, né, fiquem à vontade para se manifestarem aí, que trabalham, às vezes, num regime CLT numa empresa e também são assistentes técnicos, tá? Porque você consegue fazer isso num horário diferente, né, num horário fora do seu horário de trabalho normal, você pode fazer isso à noite, pode fazer isso no final de semana, enfim, você pode né, se organizar. Isso. Mas, assim, cabe uma ressalta, né, Júlio? Salvo que você precisa analisar o que está escrito no seu contrato de trabalho. Tá? Isso, ok. Porque tem empresas que não permitem de forma nenhuma que você tenha qualquer outro ofício que não seja dedicado a eles. Tá? Então, é importante, antes de você tomar essa decisão, conversar com o seu superior, né, verificar se existe essa possibilidade, para que não haja depois problemas para vocês. Bom, principalmente nessas políticas de compliance, né, Tiagão, que está em alta, né? E o que eu ia finalizar aqui, na minha observação, o único detalhe é que o perito é quem define o dia e o horário da perícia, né? Então, pode ser que naquele dia e horário bata com, né, com a sua jornada de trabalho. Apesar que nós sabemos que vários técnicos de segurança, engenheiros de segurança, né, atuam às vezes em regime de turno, né? Trabalha 3 dias, folga, né, trabalha 4 dias, folga 2, folga 3, enfim. Então, tem os turnos, né? Tem profissionais que não batem ponto, né, que não registram ponto, né, principalmente quando é cargo de confiança. Geralmente, os profissionais de área de segurança do trabalho têm um bom contato, um bom convívio, né, com a diretoria, com a gerência da empresa, geralmente, né, não segue uma regra não, mas geralmente é assim, né. E aí você consegue alinhar com o seu gestor, né, você pode abrir o jogo, olha, eu tenho uma outra área que eu atuo como assistente técnico, né. Então, vez ou outra, gostaria de saber se eu poderia, às vezes, sair um pouco mais cedo ou chegar um pouco mais tarde, quando tiver alguma demanda, alguma perícia, e depois eu reponho essas horas, ou desconto do meu banco de horas. Enfim, gente, como é que a expressão lá do Chacrinha, como é que é a expressão lá, Thiago? Quem não conversa se estrumbica, não tem um trem assim? Quem não se comunica se estrumbica. Isso, quem não se comunica se estrumbica, né? Conversa com o seu gestor, né? O não você já tem, né? O não você já tem. Conversa com ele, né? Geralmente a nossa área de segurança nesse ponto aí é um pouco mais tranquilo, né? Para poder alinhar horários e etc, tá? Exatamente. Temos uma pergunta do Isaías aqui para a gente encerrar, Júlio, que nossa mentoria já está começando. Está no horário, hein?
Então, boa noite. Enfim, consegui acessar o fórum. Pergunto como técnico de segurança pode atuar nas perícias judiciais. Isaías, então o seu foco como técnico de segurança não é o fórum, não é a Justiça do Trabalho, tá? São os escritórios de advocacia, certo? São os escritórios de contabilidade, são os reclamantes e as empresas. Tá? Então, você vai procurar essas pessoas que é lá que você vai conseguir atuar nas perícias judiciais, tá bom? Você vai ser o perito assistente, ou assistente técnico, como queira ser chamado, certo? Vai executar as mesmas atividades, mesmas prerrogativas do perito, porém defendendo um dos lados do processo. Exatamente, exatamente. E para quem, de repente, eu não consigo, meu horário, meu chefe é embaçado, né? Ele não consegue me liberar, ou nem isso, né? Às vezes é política da empresa, né? Eu tenho que cumprir ali das 8 às 17h30, inclusive esse é um dos pontos negativos, né? Que tem no regime CLT, e é uma das vantagens para quem atua na assistência técnica, nas perícias, né? O assistente técnico perito, ele é dono do próprio negócio, né, Tiagão? Então, essa liberdade de horário, ela é muito boa, né? Muito boa, sim, sem dúvida. Eu acho que para os dois lados, tem pontos positivos e pontos negativos, tá, pessoal? Não estou criticando nada disso, mas às vezes no CLT você tem essa, né? Você fica um pouco preso ali, né? Cumprir, né? Aquele horário e tal. Mas se você é seu caso, né, eu não consigo, eu fico realmente o tempo todo ali na empresa, não consigo sair, você pode atuar como assistente técnico, por exemplo, elaborando quesitos técnicos, entendeu? De repente você faça uma parceria com um colega que consiga atuar lá na perícia, consiga ir até a perícia, né, já que você não pode ir, então você faz o trabalho de bastidores, né, você faz os quesitos, você faz a reunião com a reclamada ou com o reclamante, né, que pode ser feito em horários diferentes, você faz os quesitos, você pode, de repente, até elaborar os pareceres, o parecer técnico, e o seu colega, o seu amigo, vai fazer o acompanhamento em campo, né? Quem está fazendo o curso de instrumentação para HO, tem um desconto especial para fazer o assistente técnico? Com certeza, tá? Faz seu cadastro lá, Ivan. E a gente sabe disso, nós temos o cadastro de todos os nossos alunos, então quando a gente manda a mensagem já chega. Quanto mais cursos você tem conosco, maior são os descontos. Então, se você é membro do curso de instrumentação para higiene ocupacional e é do clube da perícia, você vai ter um desconto maior ainda.